Eu quero falar sobre esse tema aí, vencendo gigantes, vencendo gigantes. Semana passada o tema foi vencendo, não mate Saul. Lembra disso? Não mate Saul, para quem estava aqui, não se precipite, porque o apressado come cru. Não é isso que está escrito na Bíblia exatamente. Mas a Bíblia fala que quem se precipita peca. A Bíblia fala, aquele que se precipita peca. Está tudo emendando naquilo que a gente conversou aqui agora há um minuto atrás. Em Romanos está dizendo, não tem certeza, né? O que não procede de fé é pecado. Então, se eu me precipito, eu acabo errando, acabo pecando, contrariando a vontade de Deus. E foi a vida de Saul se precipitar. Foi a vida de Saul se precipitar. Ele sempre se apressava, coisas que estavam ali prontas para ele, mas ele se apressava. E aí Samuel falou para ele esperar 7 dias, e ele esperou 7 dias, mas não esperou até o final. Espera até o final. Vamos esperar até o final. Vai chegar. Se Deus falou, vai se cumprir. E aí, para se cumprir, mas tem uma minha parte. Qual a minha parte para o cumprimento do que Deus falou? Obedecer. Então, o que Jesus, tudo se cumpriu nele, ele cumpriu tudo o que havia sobre ele, tinha sido escrito sobre ele. Mas por quê? Porque Jesus obedeceu, e ele foi obediente até a morte de cruz. Mas ele foi exaltado, não foi assim? Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Pronto. Só que Saul não obedeceu no último dia, e aí chega Samuel. Falou, rapaz, por que você fez isso? Falou, não, mas as circunstâncias, né? Eu fui apertado pelas circunstâncias, sabe? O povo estava aí, estava todo mundo indo embora. Deixa todo mundo ir embora, gente. Nós temos uma promessa de que o Espírito Santo estará sempre em nós. Amém? Amém? Aleluia? A gente tem a promessa de que Jesus, ele vai estar com a gente por quanto tempo? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente, pela eternidade, tem a companhia do Espírito Santo e de Jesus. É a eternidade. Então, a gente vai permanecer nessa palavra, amém? Saul não permaneceu e ele perdeu o reino. E Deus escolheu um homem, uma pessoa, ele disse, né, eu já escolhi um homem segundo o meu coração, que era Davi, que foi ungido, e a gente viu a história de Davi, quanto Davi, não que Davi não tenha errado, isso é que é maravilhoso, a Bíblia não esconde erro de ninguém. A Bíblia não esconde erro, falha de ninguém, todo mundo é falho, mas Deus está olhando o coração da gente. Não significa que ele se agrada de erros, não, nada disso. Significa que ele quer, inclusive, que a gente cresça para que os erros vão diminuindo. A ideia é essa, a gente vai amadurecendo, crescendo, e aí situações em que eu errava antes, eu não erro mais. E, aliás, vamos mudar pelo menos de erro, né? Porque tem gente que vive no mesmo erro a vida toda. Cai na mesma cilada de Satanás a vida toda, pelo menos vamos mudar de erro. Não é isso? Vamos trocar de erro de vez em quando. Deixa aqueles erros já para trás, que sejam outros. Porque a gente está numa jornada, amém? E Davi, por que a semana passada a gente falou de não se precipitar? Porque Davi tinha sido ungido, ele já tinha sido ungido para ser rei de Israel, mas aí Saul ainda estava lá, Saul ainda estava ocupando o cargo de rei, e ele respeitou isso, ele respeitou o fato de que tinha alguém que também tinha sido ungido, que estava lá. Outra pessoa, sem esse discernimento, que fosse precipitada, ia querer arrumar guerra para ocupar aquele lugar, porque, não, é meu por direito. Mas, espera aí, não, tem o tempo certo. E se a gente atravessa isso, se a gente despreza o processo, a gente vai para algumas situações que já estão prontas para a gente, um cargo que está pronto para a gente, mas a gente não tem maturidade para isso. E aí a gente, joga pelo ralo abaixo, algo que Deus preparou para a gente, algo que era nosso, por direito, mas não nesse tempo, não desse jeito. Então, existe o tempo e o modo, e a gente precisa entender o tempo e o modo, como Davi entendeu. Numa situação em que Davi estava na caverna, lá ele e seus homens, e Saul havia saído, né, tinha ido em busca dele para matá-lo, olha só, ele estava para matá-lo. E o que aconteceu? Mas a elegante Bíblia diz que Saul, né, teve que entrar na caverna para aliviar o ventre, né, muito elegante, mas ele estava lá, ele estava desprotegido, estava num momento que ele estava lá totalmente vulnerável. Davi não se aproveitou da vulnerabilidade dele. Davi não se aproveitou do momento em que ele estava ali vulnerável. Os homens deram conselho, vai lá, Davi, agora, Deus entregou Saul nas tuas mãos, ele te busca para matar. É mais do que lícito você ir lá, é só você estar se defendendo, porque se você não matar, você vai morrer.
É o conselho natural, mas a gente não está aqui para escutar conselhos naturais. O que Deus diz a respeito? O que Deus diz? E Davi foi lá e cortou lá um pedaço da capa de Saul, da vestimenta de Saul, cortou e depois mostrou para Saul e disse, ó, aqui, ó. Mas ele se arrependeu de ter feito isso, assim, ele ficou triste, né, de ter feito isso, e ele falou, jamais que eu vou tocar no ungido do Senhor. Jamais. A gente, às vezes, associa isso ao ungido do Senhor, uma pessoa que está lá num determinado cargo, ou uma posição, ou ao pastor, ou líder, mas, além disso, a gente vai entender que todos aqueles que foram separados por Deus são ungidos do Senhor. A Bíblia diz, em 1 João, diz que a unção do santo está sobre vocês, sobre cada um de nós. Então, quando você olha para o lado, eu olho para o lado, eu estou vendo alguém que foi separado por Deus para o louvor da glória dele. Quando eu olho para o lado, eu vejo alguém que Deus ama profundamente. Quando eu olho para frente, para o lado, para as pessoas que estão à minha volta, eu olho para alguém que é amado profundo. Você sabia que você é amado e é profundamente amado por Deus? Então, você é separado por Deus. Aí a gente vai entender isso. Por acaso eu vou tocar no ungido do Senhor? Eu vou tocar naquela pessoa que Deus separou? Eu vou tocar numa pessoa que Deus ama profundamente a ponto de entregar o seu próprio filho? Eu vou tocar nessa pessoa? Não, não seria eu. Eu não vou tocar. Eu não vou machucar essa pessoa. Não que a gente não erre, pessoal, mas você entende o coração de não querer machucar, de não machucar, e aí esse coração vai fazer a gente vigiar em como a gente fala. Que falar a verdade, mas eu falei a verdade, uma verdade pode matar também. Se não for falada da posição certa. A posição certa é a posição de Cristo, a partir de Cristo. Uma verdade mata, ou machuca, pelo menos. E palavras, palavras o vento leva, mentira também. Palavras, eu gosto do pastor Leonardo, Léo, que ele fala que uma palavra lançada é uma pedra que você lançou, né? Você tacou. Depois que tacou, o máximo que você pode fazer é ficar assim, torcendo para não pegar. Porque já foi. Não dá para voltar. Então, a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Olhar o que a gente fala, olhar como a gente fala, porque a gente pode machucar ou matar alguém com as palavras, mesmo sendo verdade. Então, essa é a posição de Cristo. E Davi, ele tinha essa sensibilidade. Numa outra situação, ele esteve lá com Saul também, que ele podia ter matado Saul, mas ele escutou conselhos de fora? Não. Ele escutou o coração dele, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus também. E Deus deu para a gente o coração também dele, para a gente poder pensar com a mente de Cristo, como diz a palavra, que a gente recebeu a mente de Cristo. Amém? Você recebeu a mente de Cristo? Para pensar como Cristo. Mas para pensar como Cristo, eu preciso saber o que Cristo pensa, o que Deus pensa. Eu preciso desse temor do Senhor. Eu preciso ter isso no coração. Voltando mais atrás ainda, como José, por exemplo, onde não tinha lei, não estava escrito, não adulterarás. Mas José, ele teve a proposta lá da esposa de Potifar, e o que ele falou? Como é que eu poderia pecar contra o meu Deus? Como eu poderia trair meu senhor, Potifar, e pecar contra Deus? Mas ele tinha esse coração, que é o coração de Deus. É o que Deus está chamando. Ele já deu o coração dele para mim e para você, para a gente poder andar segundo o coração dele. Amém? Então, semana passada, a gente falou sobre isso, para não se precipitar, não se precipite. Não tente trazer logo aquilo que é seu. Deus já te deu uma visão, e Deus já sabe, você já sabe onde você tem que chegar. Tá bom, eu já sei, mas então, não despreze o processo. Porque se você chegar amanhã, você não está preparado, aí você vai destruir tudo aquilo que está pronto para você. Se você puser as mãos amanhã, você não está pronto para administrar amanhã o que Deus tem para você. E aí você vai pôr a perder aquilo que é teu, é direito seu, mas antes do tempo vai dar errado. Antes da hora vai dar problema. Deus te chamou para o que é teu no tempo certo. E não é Ele que atrasa, não. É cuidado que a gente tem que ter para a gente não atrasar esse processo. Porque Deus não chega atrasado. Mas eu prefiro sempre crer nisso. A Bíblia fala, seja mentiroso todo homem, Deus verdadeiro. Então, eu é que atraso ou não processos de Deus na minha vida. Quando eu decido ou quando eu não decido andar pelo que está escrito na palavra. Quando eu decido escutar conselho dos outros e não escutar o conselho verdadeiro, o conselho de Deus. Quando eu decido fazer diferentemente de Davi, que os conselhos dos amigos foram aqui, vai lá e mata Saul, cara. Parecia tudo certo, parecia de Deus, não é? Deus, e até isso que ele ouviu, Deus te deu Saul nas tuas mãos,
porque ele estava tentando te matar e agora ele está numa posição de fragilidade. É de Deus, cara. Vai lá que essa porta é de Deus. Quem está falando que é de Deus? Quem está falando que é de Deus? A palavra mesmo está falando que é de Deus? É o coração que está falando que é de Deus? Ou são outros que estão falando que é de Deus? Ou aparentemente é de Deus? Vai lá, Davi, é de Deus. Vai lá, fulano, é de Deus. É de Deus mesmo? E Davi sabia que não era de Deus. Não era o tempo, não era o modo. Vai chegar o tempo e vai ser o modo, vai ser de uma forma, vai ser com honra. Vai ser do jeito certo. Não era daquele jeito para ele conquistar o reino, para ele ser colocado e reconhecido como rei. Tinha honra no meio do processo. E tem que ter honra no meio do processo. E honra só se for do jeito de Deus. Você entende? Não despreza o processo. Não despreza o processo. Não abra mão de seguir com Deus no tempo certo, seguindo a palavra dele. Submeta-se a Deus. Se você tem, vou me humilhar, os humilhados serão exaltados. Não é assim que está escrito. Eu me humilho debaixo da mão do Senhor, e no seu tempo Ele é que me exalta. É para Ele que eu tenho que mostrar humilhação. Humilhação é me submeter ao que Ele está dizendo. Não é humilhação de espizinhar, não, de ser espizinhado. Não é isso, não. Quando a Bíblia fala de se humilhar diante dEle, é se colocar e abrir. Olha, eu abro mão do que eu penso, eu abro mão daquilo que está parecendo, eu abro mão do que eu acho, eu abro mão daquilo que eu estou achando para ficar com o que a Tua palavra está dizendo. O que eu penso, eu jogo fora. A minha experiência, eu jogo fora para ficar com o que diz a palavra. Amém? Isso foi pregado semana passada, mas eu estou falando hoje de novo. E aí você guarda no coração. Você está com calor? Eu estou. E vencendo os gigantes, gente. Davi, como é que começou a história dele? Às quartas-feiras, né? Estavam falando aqui, o pastor Marquinhos falou, Cláudia também pregou sobre Davi. Davi venceu os gigantes. Qual gigante que ele venceu? Golias. Ele venceu porque ele tinha uma palavra no coração. E o pastor Marquinhos, ele falou aqui sobre a primeira batalha que ele enfrentou, que foi a batalha de palavras, não foi isso? Palavras, porque Golias veio falando, porque o inferno chega assim para a gente, vem falando coisas, mostrando situações. Olha como vocês são, olha isso que você não pode, olha isso. E aí Davi falou, que negócio é esse? Quem é esse incircunciso aí? Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ele venceu esses gigantes. Sempre que eu falo de Davi, a gente pega todas essas passagens e associa a nós, a nossa posição, mas eu gosto muito de olhar para Davi como uma tipologia de Cristo, sabe? Porque ali tinha 3 figuras. Quais eram as 3 figuras? Tinha Golias, que era o gigante, cheio de ameaças, representando a morte, porque ele ia matar todo mundo, não era isso que ele queria? Então ele representa o pecado que leva à morte. A gente tinha do outro lado um Israel, o povo todo com medo, inclusive Saul, que era o rei, que era um guerreiro, obrigado, que era um guerreiro, mas estava com medo. Saul não estava à frente do povo ali para lutar e dizer, Golias, vamos lá, eu vou em nome do Senhor. É ele que tinha que ter feito isso. Mas o povo estava como? Israel estava com medo. E estava lá o pecado representado por Golias. E vem Davi apontando para Cristo, prefigurando Cristo. E Davi aponta para Cristo, porque ele é o guerreiro do Senhor, ele que veio em nome do Senhor, ele que venceu o pecado, ele que venceu a morte. E quando ele venceu, como é que ficou Israel? Alegre. Israel vibrou, Israel se alegrou, porque estava livre daquelas ameaças. Israel somos nós. Davi representa Cristo vencendo aquela batalha, e ele não erra. Ele não erra. Ele precisou de uma pedra só. E, na verdade, ele é a pedra. E Davi foi lá e venceu a morte. Gosto muito disso, porque a gente vai chegar lá. A gente vai ver que a história de Israel é uma história de batalhas e vitórias contra gigantes. Jesus falou isso daqui. Abra aí tua Bíblia, João 14, 12.
Isso aí é para tirar foto, né? Ficou bonito na foto aí, depois a gente tira o blazer. Jesus falou assim, ó. Em verdade, vamos ler junto? Aqui, ó, para ficar na mesma versão. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vamos repetir? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vamos continuar, ele diz assim, ó, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você vê que é Jesus falando. Leia e releia isso aí. Se colocando nessa posição de que Deus, Jesus está te dando legalidade para pedir e está dizendo, se pedir, eu vou fazer. Se pedir, eu vou fazer. Aí a gente vai ver que, eu coloquei isso aqui, a manifestação do poder de Deus vem por sua palavra. Porque como é que ele termina o versículo 15, a gente leu aqui, se me amais, guardarei os meus... Vamos trocar esses mandamentos aí, você entende que é a palavra dele. Se vocês me amam, vocês vão guardar a minha palavra. A gente demonstra amor pelo Pai, a resposta ao amor de Deus por nós, vem pelo fato de que a gente guarda a palavra dele, de que a gente anda na palavra dele, de que a gente obedece a palavra dele. Se é amar a Deus, porque eu oro muito, eu demonstro meu amor. Não, a gente ora porque a gente fala com Deus, porque a gente não vive sem falar com Deus. A gente lê a palavra porque não dá para viver sem ouvir o que Ele tem a dizer. É o que se espera, é a nossa resposta. Mas isso é o quê? Guardar os mandamentos. A gente segue os conselhos dEle, e isso é a demonstração de amor pela palavra. A palavra diz, perdoa, então eu perdoo. Eu demonstro que eu estou guardando a palavra. A palavra de Deus diz, abençoa fulano, eu vou abençoar. A palavra de Deus diz, ama, então eu vou amar. Isso é guardar o mandamento. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Jesus diz, esse é o quê? Isso. E aí tem o que? A manifestação, né? Aquele que me ama será... E aí, o que acontece? Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, você quer ver manifestação de Deus na vida? Guarda a palavra. Anda pela palavra. Lá em Josué, no capítulo 14, versículo 6, conta a história de Caleb. Você conhece Caleb aqui, né? Olha só. Caleb, o que diz a palavra de Deus para a gente? Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, ele falou o seguinte, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de mim e ti. Ele já começa dizendo assim, Josué, você sabe o que é que Deus falou. Está vendo a importância de saber o que Deus falou? Ele já começa trazendo, a força do discurso dele não é dele, é porque é baseado na palavra de Deus. O poder de Deus está na palavra dele, gente. Tu sabes o que Deus falou. Tu sabes o que Deus tem a meu respeito. Isso é para a gente também olhar para o espelho, para a gente dizer para nós mesmos, você sabe o que Deus falou de você, Wellington. Você sabe o que Deus falou a seu respeito, Valmir. Você sabe o que Deus falou a seu respeito, e vai falando. O que Deus falou? Mas se eu não sei o que Deus falou, como é que eu vou seguir adiante? Preciso saber o que Deus fala a meu respeito. Você sabe o que Deus falou a teu respeito? Tem que saber. Versículo seguinte, versículo 7... E ele fala, tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que sentia onde? No coração. É o que estava no coração dele. Porque você vai lá em Números, você vê que Moisés, ele mandou 12 homens, 12 espias, para olhar a terra, e ele falou, a terra que eu vou dar, dependendo da versão que eu já dei para vocês. Tinha uma promessa, era só para espiar, era só para olhar.
Quando Deus fala para olhar, assim, é olhar e a partir disso, então se alegra, porque você está vendo o que tem de bom que Deus está prometendo para você. Deus, quando manda e dá uma visão para mim e para você, é para a gente se alegrar com aquilo que Ele já preparou para nós. Não é para a gente olhar para as dificuldades até chegar lá, não. Porque o caminho, Ele que traça, o caminho, Ele que pavimenta, Ele que nos conduz, Ele que nos leva por esse caminho. Não é para olhar e dizer, caramba, é para olhar e dizer, que maravilha! Olha o que Deus preparou para mim, olha o que Deus fez para nós, olha como são grandes os planos dEle. Pô, mas é maior dificuldade para chegar lá. Não, não é não, Ele está com a gente. Ele já tinha dado uma promessa. Mas como é que voltaram os espias? 10 voltaram com um relatório horroroso. Com o que viram. Olhos, mas Caleb está dizendo, eu relatei como sentia ele tinha a revelação do que Deus tinha falado para ele tinha crido na palavra, ele estava confiante porque havia uma palavra de Deus, e essa palavra tinha entrado no coração dele. É isso que a gente tem que guardar, por isso que a gente leu hoje, Provérbios, guarda o teu coração, é no coração, é no espírito, eu preciso ter essa palavra no espírito, porque as circunstâncias vão levantar, eu vou ver situações, estou vendo gigantes, mas é o que eu estou vendo ou é o que eu estou crendo? É o que eu estou vendo ou é o que Deus falou? Vamos pelo que Deus falou. Deus está me chamando para isso, te chamando para isso. E ele continua, mas meus irmãos que subiram comigo, o que eles fizeram? Desesperaram o povo. Esse é o perigo. Quando a gente vive pelo que está vendo, a gente não só fica abatido, mas como abate outros. Porque o que vai sair da gente? O que está dentro. E qual o relatório que a gente vai dar? Eu vou dar o relatório das dificuldades, não é assim? Vê que, na maioria dos casos, a facilidade que o ser humano tem é de apresentar e relatar com detalhes as situações adversas. E fala muito pouco sobre a promessa de Deus diante daquela situação. Vê que facilidade uma pessoa diante de um diagnóstico ela tem, porque ela vai lá, ela estuda sobre o diagnóstico, não estou emitindo juízo de valor sobre isso não, mas ela estuda e ela fala, não é assim? Fala o que tem, o que o médico disse, como é, o que aconteceu, fala estatística e tudo, mas ela fala muito menos ou muito pouco sobre o que Deus diz a respeito daquilo. Não é desprezar a ciência, absolutamente não. Mas, espera aí, vamos colocar a palavra de Deus no patamar em que ela tem que estar, que ela é a verdade absoluta. Ela é a realidade máxima de Deus para a minha vida e para a sua vida. E aí as pessoas acabam sabendo muito a respeito daquilo que não precisam saber e pouco a respeito daquilo que é realmente vital para a vida delas. Acho que é redundante isso, né? É vital para elas. O médico já sabe o que tem que fazer, o médico já recebeu o ensino, a ciência já deu, o médico já está capacitado, deixa o médico saber mais do que eu, que ele sabe mais do que eu, não vou saber mais do que ele. Ele é a pessoa de Deus aqui para tratar de mim nessa terra, o médico, o enfermeiro, todo aquele corpo de pessoas, de saúde ali, e eu tenho que saber, o que eu precisar saber, eu vou saber, eu até posso buscar informações, mas eu preciso de verdade é saber o que Deus diz a respeito daquilo aí. E aí glorificar o nome dele. Porque senão eu paro no caminho. Qualquer um para. Porque senão, quando conversar com alguém, eu vou falar sobre o que eu estou vendo, sobre o que está acontecendo. E aí eu vou desesperar o povo. Porque foi o que aconteceu com os 10. Eles desesperaram o povo. E por causa deles, também, o povo o quê? Começou a se movimentar e aí não entrou no descanso do Senhor. Não entrou na terra prometida. Mas aí Caleb continua dizendo, eu, porém, perseverei em seguir o meu Deus. A despeito de qualquer circunstância, eu perseverei. Caleb está dizendo isso. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, isso é o discurso de Caleb, tá? Jurou dizendo, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Sabe, a gente tem direito, mas o direito para ser exercido, aquilo que é nosso por direito, eu preciso dar um passo na direção disso. O nosso passo é crer, o nosso passo é perseverar, é continuar crendo. A Bíblia toda fala sobre isso, ao que vencer, não é? Ao que vencer, esse receberá.
coroa da vida? É o que vencer, é aquele que perseverar. E a gente vai perseverar, amém? Estou te trazendo para essa plataforma de perseverar, de não desistir. Aí Josué, capítulo 14, versículo 10. E agora, eis agora, o Senhor me conservou em vida. Jesus te conservou em vida. Olha aí, como prometeu. 45 anos há que o Senhor falou essa palavra. Você acha que está esperando muito? Ele perseverou por 45 anos. Não abriu mão por 45 anos. E olha o discurso desse rapaz, eu vou chamar de rapaz. Porque ele diz o seguinte, olha, 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de quantos anos? Quem disse que você está velho para sonhar? Quem disse que você está velho para fazer planos? Quem disse que já acabou? Foi Deus? Se Deus disser para você, acabou, você não vai abrir o olhinho aqui. Se Deus disser para você, não precisa mais sonhar, é porque você está com Ele já foi. Mas se você está aqui, Deus te conservou aqui, é porque tem planos para você. É porque tem propósito para você. É porque tem coisas a realizar. Essa consciência Caleb tinha. E eu e você precisamos ter. Agora sou de 85 anos. Agora, a declaração, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Estou forte ainda hoje. Você pode dizer, vamos falar igual o Caleb? Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Tem que ser a nossa declaração. Caleb é um exemplo para mim e para você. Você não ia falar de Davi, Wellington? Eu ia. Mas não vai chegar em Davi. E ele fala, agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Os anaquins eram os gigantes daquela terra. Os anaquins eram os gigantes. Ele não estava com medo de gigantes. Ele não estava com medo de ninguém que estivesse lá. Porque ele estava com a visão que Deus tinha colocado no coração dele. Ele não estava olhando para o caminho até chegar lá. Ele estava olhando para lá. E a fé faz isso. A fé não faz a gente olhar para o agora. A fé leva a gente a olhar para onde? Lá na frente, a gente já sabe o final da história. Se Deus prometeu, eu já sei o final da história. Qualquer coisa que acontecer, não interessa para mim, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu estou no caminho, eu vou perseverar no caminho, porque eu e você, a gente sabe aonde vai chegar. Tem gigante, não importa, eu vou chegar. Os caras são fortes, não importa, eu vou chegar, porque Deus falou, tem uma palavra empenhada, tem alguém que falou e que botou um selo ali, e essa pessoa é a autoridade, é Ele, o Senhor, amém? Então se Ele falou, tem 1 ano já, tem 2 anos já, Ele esperou 40, não deixa de sonhar não deixa de fazer planos não. Se você está respirando e se você tem o Espírito Santo em você, se você entende isso, não deixe de fazer, porque você está vivo para um propósito. Amém? Aí eu completo a frase assim, a manifestação do poder de Deus vem por sua palavra, mas estava incompleto, guardada no coração. Porque lá no primeiro slide eu coloquei, vem por sua palavra a manifestação de Deus, mas eu quero completar, vem pela palavra guardada no coração, porque se você não guardar a palavra no coração, não vai ver a manifestação do poder de Deus. Não é verdade? Quem creu na nossa pregação, assim começa o profeta. Hoje à noite, Marco vai continuar falando sobre cura, a gente vai falar sobre cura divina aqui. Sabe, a gente vem ao longo, a Bíblia vem mostrando, e o povo de Israel vem mostrando o seguinte, olha, é contra gigantes que você vai batalhar, mas é contra gigantes que você vai ser vitorioso. O comum não é o que Deus te chamou. Ele está te chamando, está me chamando para sair do comum.
Quando Jesus fala, se alguém te chamar para andar 1 milha, anda 2, porque todo mundo anda 1 milha. Você não, você é diferente, você tem o Espírito Santo em você, você tem a unção do Santo sobre você, então você pode andar 2 milhas, você pode fazer mais do que qualquer um faz, porque você não é qualquer um, amém? O gigante, é contra gigante? Porque qualquer um, não é qualquer um que vence gigante, para vencer gigante tem que ser alguém que vai em nome do Senhor, e é o teu caso. Não vem luta maior do que aquela que você possa suportar, não. Deus se encarrega de vigiar por isso. Porque você tem o Espírito Santo. E o que você passa e você aprende para quê? Para fortalecer outros. Para dizer assim como Deus foi comigo, Ele é com você. Assim como eu venci e estou vencendo agora, você também vence. Se a gente está no mesmo Espírito. Tem uma chaleira ligada aí. Brincando aqui, quem está aqui, não sei se está todo mundo ouvindo aí. Eu acho que é o ar-condicionado. Brincadeiras minhas. As minhas piadas sem graça. Está tudo certo. Então tá bom. Está todo mundo ouvindo? Aí alguém fala assim, é vento do Espírito que está começando a soprar. Glória a Deus. Pode ser também, glória a Deus. Fica atento, gente. O Espírito Santo está falando com a gente. É atenção mesmo às coisas. Parou a chaleira. Vamos para Davi. Você entendeu o que aconteceu com Caleb, gente? Caleb venceu os gigantes. A Bíblia fala lá que ele venceu os gigantes, que ele botou aqueles gigantes para fora daquela terra, ele eliminou os gigantes que antes atemorizaram todo o povo, mas que ele tinha guardado no coração. Por que ele guardou no coração? Ele guardou uma palavra no coração. E uma palavra que vem de Deus, não que vem de pessoas, não que vem de qualquer um, é uma palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus e guarda no coração, e guardar é o quê, gente? Guardar essa palavra é andar de acordo com ela. Guardar a palavra no coração é andar de acordo com ela. Olha o que Davi fala assim, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Tá bom. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada. Abre 1 Samuel 17, 45. Está com o slide aí para o pessoal de casa? Tá, né? Isso. Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não ia porque ele achava que ele era habilidoso. Ele estava indo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha o versículo 47, quando ele termina essa fala, ele fala, toda essa multidão saberá que o Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. É dele a guerra, e se a guerra é dele, você é mais que vencedor, porque é Ele que batalha, então Ele é vitorioso, é mais do que vitorioso. Se você sabe que Deus guerreia as suas guerras, então você sabe que é vitorioso, gente, porque Deus não perde batalha. Amém? Deus não perde batalha, não. É porque às vezes a gente tenta lutar, tenta ir para frente lá para a gente lutar, e aí se dá mal. A gente às vezes tenta ir na nossa força, aí a gente se dá mal. Por quê? Porque a gente está se antecipando. Porque a gente está pulando etapas, porque a gente está desprezando o processo. O processo é Deus na frente. Deus na frente. Você sabe que quando você viu aqui nessa situação, tanto na situação de Caleb, quanto na situação de Davi, o povo estava como? Com medo. Não estava com medo? Acovardado. E aí medo é um espírito. Mas medo é espírito que é fruto de uma crença. Como assim? Alguém diz assim, é impossível vencer esse gigante. Mas Deus diz assim, vai lá porque eu já te dei essa vitória, eu que batalho. Em quem você acredita, vai gerar ou coragem ou medo. Se acreditar na palavra que diz, olha, eles são grandes, é impossível e tal, você vai ficar com medo. Então, medo é acreditar na pessoa errada. Medo é crer na pessoa errada. É exatamente desse jeito.
Ah, eu estou com medo da morte, então eu não creio na vida. Desse jeito. Foi quarta-feira, né, que eu falei aqui, falei sobre idade. Uma vez eu estava conversando com um amigo, e ele falando do pai dele, é bem idoso, estava internado. Ele falou, não, falou de velho, né, o termo. Eu falei, cara, a gente não envelhece. Me veio essa coisa assim, a gente não envelhece, a gente se aproxima de Deus. E não é. A gente não envelhece, a gente se aproxima de Deus. Vai passando o tempo e a gente vai ficando mais perto de Deus. Porque um dia a gente vai passar dessa vida para outra. Ou se Jesus, a não ser que Jesus venha antes. Então a gente não envelhece. Na verdade, envelhecer deveria ser uma alegria nossa. Por quê? Porque eu estou me aproximando de Deus. Ou não? Quem quer ver Deus aqui? Amém? Quem quer ver Deus? Você que está em casa, escreve aí, quero ver Deus. Se eu fizer a pergunta desse jeito assim, quem quer morrer aqui? Ninguém levanta a mão. Tem aquela história, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Mas é porque a gente ainda tem que se amadurecer nesse sentido, de que a gente está se aproximando de Deus a cada dia que passa, gente. Não é isso? É a dependência. Mas se a gente não tem isso, vai ficando com medo. É a falta da visão de eternidade que gera medo na gente. Medo de morrer, por exemplo. Medo de sair, falta de visão de que eu estou com Deus. Deus é meu escudo, a minha fortaleza. Se eu não tenho isso revelado no coração, eu vou ficar com medo de sair. Porque a qualquer momento pode acontecer algo. Aí a ansiedade é o quê? Crer na pessoa errada. Que Deus está falando, eu estou contigo, eu te sustento na minha mão, eu te guardo. Os anjos do Senhor se acampam quem? Aonde? Ao redor daqueles que o temem e os guarda, os livra. Mas se eu não creio nisso, eu fico com medo. Se eu fico com medo é porque eu não estou crendo nisso. Porque fé é um comportamento. Fé é um comportamento. Qual era o comportamento de Caleb? Tão certo como tão forte como eu era antes, eu sou agora. A minha terra é aquela lá, a palavra que Deus tinha dado foi aquela e é meu por direito. Ponto, eu vou tomar posse. Era confiança. Confiança gerada por quê? Pela fé que estava por uma palavra que ele tinha ouvido e creu. E aí se manifesta. A Bíblia fala para a gente, 1 Timóteo 1,7, Deus não nos tem dado o quê? Um espírito de covardia, de medo, mas de poder. Poder. Você recebeu o espírito de poder, gente. Você recebeu o espírito de poder. Espírito de poder. Poder para quê? Poder para curar, poder para destruir as obras do inimigo, de Satanás, poder para reconciliação, poder para vencer as batalhas. Você recebeu poder, eu recebi poder. Esse é o verdadeiro empoderamento. É o poder de Deus habitando em nós, revestimento de poder. Diga aleluia aí, aleluia. Espírito de que você recebeu? De amor. Porque o amor de Deus já foi derramado sobre nós pelo Espírito Santo, diz a palavra. E que mais? E de moderação, para assim ser equilibrado. Porque, afinal, com tanto poder, você precisa de equilíbrio. Não é assim? Tem tanto poder dentro de você, você precisa também de moderação. E essa moderação vem desse poder misturado com amor. É tudo em amor. E aí Davi vai mostrando essa dependência de Deus para gerar a manifestação do poder. Porque Davi, ele não foi porque ele sabia, já matei um urso, já matei um leão, eu vou matar esse gigante. Não, eu vou no nome do Senhor. E todos saberão que há um Deus aqui em Israel. Não com espada, mas é porque Ele vai à frente, Ele vai batalhar. Sabe, coloca a tua luta, deixa ela para Deus. Você não vai resolver, eu também não. Então não dá solução para Deus. Deixa que Deus faz. Deixa que Deus vai trabalhando. Então você viu que Caleb, ele venceu os gigantes. Quem mais venceu os gigantes? Davi venceu os gigantes. Eu falei que Davi aponta para quem? Para Cristo. Ele prefigura Cristo. Ele venceu representando todo o povo. E ele venceu aquele que respirava a morte, né? Golias. Era o pecado que leva à morte. Só que depois teve uma segunda batalha. Vai lá em 2 Samuel 21. Lá na frente, Davi, já rei. O que aconteceu? Novos gigantes. Sempre tem gigante. Olha o versículo 15 que eu não coloquei na tela. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. De novo, gente. De novo.
Satanás, ele é bobo. Ele tenta de novo, ele tentou de novo, não é assim? De novo, desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus. Agora eu quero saltar para o versículo 18, que fala assim: depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Aí você está vendo que tinha outros homens que antes, cadê esses caras? Eles estavam onde quando Golias estava lá afrontando o povo? Estavam em algum lugar, mas não se ofereceram para combater os gigantes. Não sei onde estavam, mas não estavam na frente de batalha para combater Golias. Mas aqui eles estavam batalhando e vencendo os gigantes, você entende? Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaré, Orejim, só nome bonito, o belemita, feriu a quem? A Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. E depois, houve ainda outra peleja, e essa foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo, também esse descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, ou seja, sobrinho de Davi, o feriu. Você está entendendo que o exemplo de Davi gerou coragem nesses homens para batalharem e vencerem gigantes? Porque no princípio, quem venceu, quem foi lá com a ousadia do Espírito, foi quem? Davi. E Davi venceu. E agora tinha outros que estavam andando com Davi, entendendo o caráter de Davi, entendendo de onde saía a coragem de Davi, entendendo os princípios de Davi, andando com Davi. E aí apareceram outros gigantes, e aí eles falaram: Davi, você não vai mais batalhar, a gente vai batalhar porque a gente vai preservar você, é o nosso rei, e a gente já entendeu o seu exemplo, a gente já entendeu de onde vem a força, e a gente vai batalhar e vai vencer esses gigantes. Jesus, ele nos deu o exemplo, colocou o Espírito Santo em mim e você, para a gente continuar a obra que ele já começou nessa terra. Ele nos empoderou, ele nos deu o espírito de poder, de amor, poder e moderação, para a gente agora batalhar e vencer. Não no nosso nome, não na nossa força, mas na autoridade dele, do nome de Jesus, pelo poder dele que habita em mim e você, o Espírito Santo, que está todo dia com a gente. E a gente está vendo esses homens que lá atrás deviam estar também acovardados, mas agora não eram mais covardes, eram valentes, que andavam com Davi e que falaram: Davi, a gente vai lá e vai acabar com esses gigantes. E eles venceram os gigantes, porque eles viram um exemplo. Na minha vida e na sua vida, eu tenho certeza que já apareceram gigantes que você já venceu, gente. Só que você não pode esquecer do passado, não pode esquecer que não foi você que venceu. Quem venceu foi o Espírito que há em você, o Espírito Santo, foi a palavra que está em você, foi Jesus que venceu. Aqueles homens, quando estavam lá, primeiro com Golias, todo mundo com medo, parece que tinham esquecido de Calebe, de Josué, que venceram os gigantes, esqueceram. A gente não pode esquecer o que Deus já fez, mas a gente também não pode esquecer de que tem que perseverar diante daquilo que Ele já falou para Ele fazer de novo. O que Ele fez na minha vida e na sua, glória a Deus, mas eu preciso crer hoje para Ele fazer hoje. Eu vou precisar crer amanhã para fazer amanhã, e vou crer até Ele voltar, para a gente subir com Ele, se a gente não for antes, amém? Mas tem gigantes por aí, e esses gigantes só servem para mostrarem para a gente que na força do Senhor, tudo é possível àquele que crê. Não sou eu, não é você, é Ele em nós, amém? É Ele em nós. Aí ele fala: esses 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi, pela mão dos seus homens. Aquilo que Jesus fez, começou com ele fez. Igual Davi, né? Ele que matou o primeiro gigante, depois os outros mataram os outros. Jesus fez, e agora Ele quer continuar através de nós. Por isso nós recebemos o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo está sobre nós. Para a gente ser esses outros que também matam gigantes. Não pela nossa força, mas pela força dEle. Você entende? Olhando e seguindo os passos do Mestre, aí a gente volta lá para aquele primeiro texto que a gente começou. Será que eu posso fazer coisas iguais? Claro que eu posso. Será que eu posso fazer coisas maiores? Quem falou foi Jesus, não foi ninguém aqui. Olhando e seguindo os passos dos mestres, faremos coisas iguais e maiores.
Jesus disse, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai, para junto do Pai. Porque, embora andando na carne, não militamos contra a carne. Vou deixar essa palavra com você. Pode ficar de pé, querido? A Bíblia fala, olha, mesmo andando na carne, a gente não milita contra a carne. A batalha, você acha que Davi, ele venceu Golias? Não foi na carne. As lutas que eu e você travamos, não é na carne. Você não vai vencer naturalmente. Não vai. Pode parecer natural. Pode parecer que você já tem um projeto, já tem uma solução para resolver ali, resolver aqui, mas não é desse jeito. Você vive na carne, andando na carne, mas você não guerreia de acordo com a carne. E ele continua, isso é a segunda carta aos Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são o quê? Poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Tudo aquilo que diz assim, não dá. A nossa arma não é carnal. Não são projetos que a gente vai fazer, que vai resolver. Deus te deu criatividade, te deu, e Ele vai te dar o caminho para o melhor projeto. Ele é que vai te dar a solução. Você tem que ficar, aí, eu também, ficar atento à direção dEle, à solução dEle. Não dê legalidade ao inferno, não, de que hoje você está crendo em alguma coisa e amanhã essa crença, esse de alguma forma se esfrie porque você não está meditando, ou sei lá, e aí daqui a pouco você começa a fazer planos para dar a solução para algo que você já disse ontem que deixou com Deus. Não cai nessa armadilha, não. A gente fica tentado a isso, a entregar alguma coisa para Deus e depois a gente está fazendo um plano. A gente, claro, tem o Espírito Santo, a gente faz planejamentos, mas pede a direção dEle. Uma vez feito o plano, entregou para Ele, deixa. É uma situação que se apresentou, deixa com Ele. Deixa com Ele. E aí? Deixei com Ele, é dele, está com Ele. Brincou? Está contigo? Está contigo? Comigo não está. Comigo não está. Está com quem então? Está com Ele. Comigo não está. Está contigo? Como é que fala brincadeira? Não teve infância. Está contigo? Comigo não está. Está contigo? Comigo não está. Está contigo? Comigo não está. Está com quem? Está com Ele. Vocês nunca brincaram, não, gente? Assim é. Comigo não está. Porque as situações vêm para dizer assim, está com você. Comigo não está. Está com Ele. Comigo não está. Está com Ele. E aí a gente vai se livrando da legalidade que a gente às vezes dá de abrir a boca. E aí, cuidado com isso. Vem um pensamento, troca pensamento. Troca pensamento e põe para fora o pensamento de Deus. Mas não abre a boca para dar legalidade. Talvez seja, aí abre a boca para falar talvez seja, já era. Não abra a boca para dar legalidade. Eu estou crendo nisso aqui, daqui a pouco, mas se não acontecer, eu vou estar dando legalidade, sim. E o mundo se move pela legalidade. No mundo espiritual, Deus se move pela legalidade. O inferno não tem direito, mas se a gente dá legalidade, ele se mexe, se move. Vou fazer isso aqui. Aí daqui a pouco eu estou pensando, vem uma ideia e... mas se não der aquilo, de repente eu faço isso aqui. Aí abro a boca para dizer e dou legalidade. Estou sentindo não sei o quê, aí daqui a pouco abre a boca para dar legalidade. Para de dar legalidade para o inferno. Na boa, para de dar legalidade para o inferno. Para de falar coisas que Deus não falaria. Deus falaria? Não falaria. Essa semana eu estava falando sobre um negócio, né? Onde eu levaria? Onde eu iria com Deus? Deus falaria. Entendeu? Então, a Bíblia fala, combate, o último slide aí. 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Então, sabe, por que esse combate é bom? Porque não sou eu que batalho. A minha batalha, a minha luta, a sua luta é permanecer. Porque o que Satanás faz é chamar a gente para o campo dele de batalha, porque lá a gente se cansa. Deus não, fala, fica aí que eu vou na sua frente. A palavra dele diz, eu que vou na tua frente. Eu que batalho, eu que guerreio as suas guerras. Você é mais que vencedor em Cristo. Então, se está em Cristo, é Ele que batalha.
E ele fala, combate então esse bom combate de permanecer, gente. Caleb falou, eu perseverei, ou seja, permaneci crendo. E toma posse daquilo que é teu, da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão. Perante quantas? Muitas testemunhas. Essas testemunhas são aquelas que te veem, que você está vendo, mas são também as testemunhas que você não está vendo. Guarda isso. O mundo espiritual está te vendo. O mundo espiritual está vendo a gente. O mundo espiritual está olhando qual vai ser a nossa confissão para se movimentar a respeito daquilo que a gente diz. Você que está em casa. O mundo espiritual está só olhando as nossas confissões e se movimentando a partir daquilo que a gente diz. Por quê? Porque você é a voz de Deus aqui nessa terra. Amém? Quando fala as palavras de Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por abrir os nossos olhos, nos ensinar nessa noite. Obrigado, Espírito Santo. Caleb, ele perseverou porque tinha uma palavra e ele creu na tua palavra. Davi também venceu os gigantes porque ele também tinha a tua palavra. E ele creu na tua palavra e não foi na força dele, na mira dele, mas foi no teu nome que ele venceu Golias. Obrigado porque aqueles homens, depois que venceram aqueles outros gigantes, venceram porque viram o exemplo de Davi, porque andaram com Davi, entenderam o caráter de Davi, e aí fizeram como Davi também. Não tiveram medo, porque confiaram. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus também nos deu esse exemplo, porque Ele foi fiel, Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E Ele venceu e nos fez mais do que vencedores. Muito obrigado. E agora nós estamos aqui, cheios do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito, que não é espírito de medo, mas é espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio, para agirmos como Jesus e andarmos de forma vitoriosa nessa terra. Em nome de Jesus eu te agradeço. Te agradeço, obrigado, Jesus, por nos dar esse exemplo e por já vencer no nosso lugar. Em nome de Jesus, é no teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Eu quero deixar o último versículo para você, que está lá em Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo é o 14 e o 15. Visto, pois, que os filhos... Você é filho? Os filhos têm participação comum na carne e sangue. Destes também ele igualmente participou, falando de Jesus, igualmente participou com um objetivo. Ele fala assim, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, o diabo já foi destruído aqui. E livrasse todos que, pelo pavor, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quando a gente tem medo da morte, a gente fica sujeito à escravidão. Mas Ele nos livrou desse medo. Se a gente confiar nele, a gente não vai ter medo. Entende isso? Não precisa mais ter medo da morte. Porque Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você tem vida eterna, amém? Creia nisso, eu também. Vamos crer nisso até o fim. Amém?